Sejam todos bem-vindos ao canal EBD em Casa, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Loucos, mas é claro, por Jesus. Você que pela primeira vez está assistindo o nosso programa, o nosso canal EBD em Casa, te peço por gentileza que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Assim você está cooperando para que o nosso canal cresça e o YouTube entenda que o nosso conteúdo é importante e manda para várias plataformas, assim propagando a palavra de Deus. Então é importante que você dê o seu joinha, ok? O seu like no conteúdo do ensinamento da palavra de Deus. A nossa lição é a lição de número 9, que será ministrada dia 3 de março de 2024, que tem por tema o batismo, a primeira ordenança da igreja. Então nós temos duas ordenanças na igreja. Primeiro o batismo e depois a Santa Ceia do Senhor. E hoje vamos estudar essa primeira ordenança, que é o batismo. Tá? Nosso texto áureo está em Mateus 28 e 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui nesse texto áureo ensinar e batizar. Primeiro ensina e depois batiza. Por quê? Porque primeiro a pessoa precisa saber porque ele vai ser batizado nas águas, ok? Então é necessário que se faça o discipulado, tá? Essa é a regra, mas toda regra tem exceção. Tem pessoas que às vezes não haverá tempo de ser ensinada, mas se ela crê, tá? Ela é salva, tá? E não é necessário passar pelo batismo nas águas, porque o batismo é um símbolo, né, público da nossa fé em Cristo, mas não é símbolo de salvação. Tá? Batismo não é salvação, é para o salvo. Então pode haver exceções, né? Casos que a pessoa às vezes não teve tempo de ser ensinado e nem ser batizado na água, como foi o caso do ladrão na cruz, mas ele creu. Então a salvação é o arrependimento e a fé, né, e crer no Senhor Jesus Cristo, no nosso Salvador. Tá? Então a salvação é independente do batismo, mas o batismo é para o salvo. Então a pessoa crê, certo? Aí é ensinada e depois de ensinada ela vai ser batizada conscientemente. Tá? Então só aqui uma introdução para nós entendermos essa questão. Verdade prática, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Tá? Por ser uma ordenança de Cristo, o batismo deve ser obedecido, deve ser praticado pela igreja para os novos conversos, dizendo que o batismo não é salvação, mas o batismo é para o salvo. Tá? É uma confissão da sua fé pública, que você está morrendo para o mundo, certo? E agora ressuscitando, né, em vida para Cristo, para viver em novidade de vida, para viver em obediência à palavra de Deus, ok? Então você morre para o mundo quando aceita Jesus como Salvador, você confessa os seus pecados, é batizado nas águas, submergido, tá? Sepultado, como Cristo morreu, foi ser sepultado, é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo, tá? Quando é emergido, que o pastor tinha emergido das águas, você está ressuscitando para uma nova vida, para andar em novidade de vida, obedecendo a palavra de Deus. Esse é o símbolo do batismo, ok? Então nós vamos ver aqui alguns pontos importantes, né, sobre o batismo. O batismo é um sacramento ou é uma ordenança? Nós vamos aprender isso, tá? Outro, o batismo deve ser administrado para criança ou somente para adulto? Vamos ver isso também, é um ponto importante, tá? O batismo de João era igual ao batismo cristão? Tá? João foi batizado? São perguntas e questionamento interessante. E por que Jesus foi batizado? Se o batismo de João era para arrependimento e Jesus não tinha pecado. Tudo isso e muito mais vamos aprender
nessa lição. Fique conosco até o final para você adquirir subsídio e ensinar na sua aula, na sua igreja no próximo domingo. Ou para você que é aluno, tirar nota 10 na sua sala. Então vamos ao nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe está em Romanos 6, verso 1 ao 11. Tá? Não vamos ler para nós termos tempo para comentar o nosso conteúdo. Como é de costume, o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, divide a lição em 3 tópicos principais. O primeiro, o pressuposto bíblico doutrinário do batismo. Segundo ponto da nossa lição, nós temos aqui, tá, o símbolo e o propósito do batismo. E o terceiro e último ponto, nós temos a fórmula e o método do batismo. Então esse é o conteúdo da nossa lição em que nós vamos explorar, nesse momento. Começando pela introdução da nossa lição, nessa lição nós vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista e Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvio ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observada. Então, nós vemos que ao decorrer dos anos, ao decorrer da história, houve muito desvio nesse batismo. Nós vamos ver aqui no primeiro ponto já, havia já batismo antes de Cristo, certo? O judeu já tinha um sistema de batismo, mas houve desvio nesse batismo cristão, tá? E nós vamos estudar nesses tópicos vindouros. No primeiro tópico, o pressuposto bíblico doutrinário do batismo. Primeiro ponto, o batismo visto como um sacramento, a origem de um erro. Aqui nós vamos já ver, que o batismo não é um sacramento, mas aqui surge a origem de um erro. E olha que foi por um homem que contribuiu muito para o cristianismo, a defesa da fé cristã, para sistematizar a teologia, um homem que contribuiu muito, chamado Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, Agostinho. Tá? Ele viveu em 354 a 430 a.C., certo? Então nós vemos aqui, nesse primeiro ponto importante da nossa lição, o significado do nome sacramento, tá? É um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Então, como eu já disse, isso foi ensinado pelo bispo de Hipona, Agostinho, tá? Em 354, ele viveu aí 354 a 430 depois de Cristo, no segundo, terceiro século da igreja, tá? E ele é quem introduziu essa ideia ou essa doutrina. Tá? Agostinho entendia que o batismo tinha o poder de santificar, de dar graça para a pessoa. E isso evoluiu, ao ponto de afirmar que o batismo de criança era capaz de anular o pecado original, chegando ao ponto de que o batismo era necessário para a salvação. Olha onde chegaram. Então Agostinho teve esse entendimento, e quem abraçou essa doutrina, essa teologia agostiniana, foi a católica e algum segmento protestante, tá? Que deveria batizar a criança, porque eles traziam o pecado original, e batizando, então ela estava garantida a sua salvação. Porém, nós vemos que isso não é verdade. Nós vemos aqui em Mateus 19:14, que Jesus disse: deixai os pequeninos,
não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19,14. Então não é uma verdade, por isso nós, protestantes, não praticamos o batismo de criança, tá? Então o batismo é para adulto, porque já discerne entre o certo e o errado. Mas Agostinho introduziu, e algum segmento protestante e o catolicismo abraçou, né, essa prática que eles fazem até hoje, né, para que a criança não seja pagão. Mas a criança, na sua inocência, morrendo na sua inocência da criança, ela é salva, e é Jesus que garante a salvação. Avançando para o nosso segundo ponto, do nosso segundo tópico, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Aqui é a resposta, né? O batismo não é sacramento, mas é ordenança de Cristo. Jesus disse em Marcos 16:15, ok? Onde Jesus disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-a em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em Mateus 28:19 também Jesus disse: ide por todas as nações, tá? Ensinando-as a guardar tudo o que eu vos ensinei, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o modelo do batismo, tá, cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Esse modelo de batismo. Então não é um sacramento. Aqui o id significa ordenança. Jesus ordenou o modelo, né, o modo que nós devemos batizar, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o batismo não é um sacramento, mas é uma ordenança, uma ordem de Cristo, tá? E nós devemos cumprir, nós devemos obedecer a ordem do Senhor Jesus. No terceiro ponto, o batismo deve ser administrado aos adultos. Nós, cristãos, entendemos que o batismo deve ser administrado somente aos adultos e não à criança, porque o adulto, ele tem capacidade de discernir entre o bem e o mal, né? Um adolescente, quando vai crescendo, já tem, né? A partir do momento que a pessoa consegue discernir o certo ou errado, ele deve ser ensinado, preparado e ser batizado. Mas uma criança, na sua formação, ela não tem conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. Portanto, ela não há necessidade dela ser batizada. Apenas temos o costume de apresentar uma criança na igreja e orar por ela, pedindo a graça do Senhor Jesus. Mas não pode ser batizado nas águas, porque o batismo é para arrependimento, tá? E só pode arrepender quem tem consciência do pecado. Como uma criança vai arrepender se ela não tem consciência do pecado? Então não adotamos, né, esse tipo de batismo. Batizamos pessoas já em sua plena consciência. Aí ensinamos, discipulamos, para que ela possa, né, saber por que ela está sendo batizada, né, o que ela está crendo, e porque o batismo para a obediência, tá? Então, avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, o símbolo e o propósito do batismo. Tá? Nós vamos ver aqui o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. Tá? Então, nós vemos aqui nesse primeiro ponto do segundo tópico, nós sabemos que Cristo, ele morreu e foi sepultado. No batismo, o crente prefigura, né, ele, e é sepultado e depois, né, ressurge das águas. Então esse batismo, a morte e a ressurreição de Cristo, simboliza um batismo nas águas do cristão. Ele é sepultado, mergulhado, emergido, depois ele ressurge, tá? E aí então é um sinal, é um símbolo, né, do batismo. É o símbolo do batismo cristão, é isso aí, tá? O batismo que nos identifica na morte e ressurreição de Cristo. Tá? Então, ele identifica. O tanque batismal, ele representa o ventre. Tá? E o tanque batismal também representa
um novo nascimento. Tá? Ele representa um novo nascimento. E aí nós vemos que o pastor é um tipo de coveiro, mas também é um tipo de parteiro. Então, melhor dizendo, o tanque batismal, seja no rio ou no tanque, ele representa a sepultura, tá? Mas também ele representa um ventre, melhor dizendo, tá? E o pastor é a figura, né, ali do coveiro, mas também ele é a figura do parteiro. Quando o pastor batiza o crente que submerge ele nas águas, ele está sepultando, ele está fazendo o papel do coveiro, ok? E quando o pastor imerge o cristão, ele está fazendo o papel do parteiro, né? Dando um novo nascimento. E ali a pessoa ressurge, tá? Deixando para trás aquela vida velha, aquela vida de pecado, e agora ressurgindo para uma nova vida de novidade em Cristo, de obediência, tá? E toda criança que nasce, o mérito não é dela, o mérito é da mãe e do pai, tá? Então a criança não tem mérito, mas quem é a mãe aqui e quem é o pai? A mãe aqui é a palavra, nascer da água, tá? E o pai aqui é o Espírito Santo, nascer do Espírito Santo do alto, nascer de cima, não do sangue nem da carne. Então, quando você prega a palavra, você deixa que ela faz o papel, tá? De dar vida à pessoa. E o Espírito Santo, então, vai trazer o nascimento dessa pessoa. Então, a palavra é água, né? O ventre tem água, tá? Então a palavra tem esse poder de gerar a criança, tá? E o Espírito Santo é aquele que então faz ressurgir, né? Faz nascer do alto, do poder pelo Espírito Santo de Deus. Então essa simbologia é muito interessante. Avançando então para o nosso segundo ponto, segundo tópico, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. É muito importante também. O propósito do batismo é dar testemunho público da fé cristã. Quando alguém tem dúvidas sobre o batismo, ou não, né, não quer batizar, ele não quer batizar ainda, tá? Talvez não está preparado, né, completamente. Então, quando a pessoa tem dúvida e não quer batizar, ele não está completamente convertido, tá? Ele fica em dúvida. Então, ainda não estou preparado, né? Eu ainda quero me preparar. Não, o batismo não é uma preparação, mas o batismo é para o salvo, para quem já aceitou a Cristo. O batismo não é uma vacina contra o pecado. Não pensa você que não quer batizar porque você ainda não está obedecendo a palavra de Deus, que você vai ser salvo, não, tá? E que você, depois de batizar, te garante que você não vai pecar mais. Não, você vai continuar um pecador. E batismo não é salvação, tá? Então você deve batizar, você não deve ter dúvida, certo? Então batismo não é vacina contra o pecado. Você vai ser batizado e vai continuar pecador. A diferença é que você é um pecador remido e não um pecador destituído. Qual é a diferença, o pecador remido do pecador destituído? É que o pecador remido, ele não tem prazer em pecar. Ele peca, mas ele não tem prazer, ele pede perdão. São pecados involuntários. Talvez você peca pelo pensamento, ou talvez no calor de uma discussão você peca. São pecados involuntários e você vai arrepender e pedir perdão. Tá? Agora, a pessoa que não conhece, que não aceita, que é ímpio, o pecador não remido, ele peca por prazer, ele mente por prazer. Então, é um pecado voluntário aí. Mas o salvo, batizado, ele não deixa de ser pecador, mas ele não vai pecar voluntariamente, mas involuntariamente. Então, se você tem dúvida sobre o batismo, você que é adolescente, você que ainda é jovem, não vou batizar que eu estou preparado? Não, meu filho, você deve batizar, porque o batismo é para o salvo. E ele não é para garantir a sua salvação. Você vai continuar pecador, mas você vai fazer de tudo para não pecar. Ok? Então não pense isso, porque
se você não batizar nas águas, você que tem conhecimento, que foi instruído, você corre um risco. Tá? Você corre um risco muito grande de perder a salvação, porque você está dizendo que não é completamente, né, convertido. E o convertido tem que ter desejo de batizar. Porém, que eu digo, o batismo não salva, mas ele é para o salvo. E você vai continuar sendo pecador, mas um pecador restituído, um pecador que não peca voluntariamente, mas comete algum pecado involuntário. E a Bíblia diz, na primeira carta de João, que Jesus Cristo, filhos, não pequei, mas se pecar, nós temos um advogado para com Deus, a saber, Jesus Cristo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Avançando para o terceiro ponto, o segundo tópico, não há espaço para indecisão. Tá? Então, nós aqui temos no terceiro tópico que não há espaço para indecisão. Veja bem, se você aceitar Jesus, não precisa, tá, ter dúvida de batizar, porque é muito importante, porque o batismo é uma prática, né, da prova pública da sua fé em Cristo Jesus. Então você não fica indeciso, não há espaço para indecisão, porque quando você batiza, você está dando uma prova pública da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então é importante, quando você aceita Jesus, é ensinado, e você deseja batizar, você está falando para o mundo, que agora você morreu para o pecado e agora vai viver para Cristo, viver em novidade de vida. Então não deve ter dúvida, você deve abraçar a fé e ser batizado em nome de Cristo Jesus. Avançando aqui para o terceiro e último tópico da nossa lição, a fórmula e o método do batismo. Tá? Então a fórmula trinitária do batismo. Vamos ver aqui a fórmula trinitária. Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá? Então, nós vemos aqui, essa é a forma do batismo, tá? Cristão, ok? Essa é a forma do batismo cristão, que nós devemos ser batizados. Tá? A forma do batismo cristão. Por quê? Porque essa forma ela é a correta. Tá? Ela é a correta. É a forma em nome do Pai, do Filho. Ah, mas Pedro lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38, diz, falou, arrependei-vos, né, e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Tá? Pedro não está anulando essa ordenança de Cristo. Porque isso aqui é um ide, é uma ordenança de Cristo. Ensinando as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro você ensina, depois você batiza. É o discipulado. Tá? Aqui muitas igrejas estão negligenciando. Muitas pessoas estão sendo batizadas, mas não sabem por que está sendo batizado. Então nós temos que voltar aos marcos antigos. Tá? Então Pedro aqui, no Atos dos Apóstolos 2,38, ele não está anulando a autoridade, né, a ordenança de Cristo, mas ele está dizendo... na autoridade de Cristo deve ser batizada a pessoa, é isso que está dizendo, não só no nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender. Avançando para o segundo ponto do terceiro tópico, a forma herética do batismo. O que é heresia? É a forma errada de batizar. Heresia é ao contrário, né, da doutrina ortodoxa, da teologia ortodoxa, tá? Então, ela é a forma errada do batismo, é chamada de heresia, ou a forma herética. Então, nesse segundo ponto, essa doutrina é chamada de, primeiro dizendo aqui no segundo ponto da nossa lição, essa forma herética do batismo é aquela que defende o batismo somente no nome de Jesus. Tá? Veja bem, então, por que essa fórmula é errada? Porque ela não invoca, né, as três pessoas da Trindade. E eles têm como ponto, né, base bíblico, em Atos Apóstolos, né, capítulo 2, 38. Mas ali Pedro não está anulando, tá, o ide de Jesus, o ensinamento de Jesus, mas está dizendo que é na autoridade, deve ser em nome de Jesus, mas ele não anula, né, a fórmula que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, essa doutrina herética é chamada também de modalista. Então, vamos aprender aqui. Que entende que Deus não é 3 pessoas. Olha aí, tá? Mas que é uma pessoa só. E que se manifesta de 3 formas na história da raça humana ou da humanidade, tá? O modalismo também tem outros nomes, por exemplo, como monarquismo, modal, seberianismo, patripacionismo, tá? E unicismo. Então ele tem esses outros nomes que resumam nos modalistas, né? Nessa doutrina modalista, tá? Eles acreditam também que existe uma única pessoa divina e ensina que na criação Deus se revela, né? A pessoa divina se revela como Pai, ele se revela como Pai na criação, como Filho na encarnação e como Espírito Santo, certo? Na era da graça. Tá? Então ele se revela em 3 formas, tá? Que é a única pessoa divina, revelando na criação, na encarnação e agora se revelando como Espírito Santo na era da graça, ok? Então aí está o modo deles e eles têm essa base em Atos 2:38, tá? Então, frisando, tá? Eles acreditam em única pessoa divina que se revela como Deus, como Pai, na encarnação, na criação, melhor dizendo, e como Filho na encarnação e como o Espírito Santo na redenção, na era da graça. Veja bem, irmão. Então, é uma forma herética de entender, né, a Trindade. É uma forma herética. Tá? Portanto, nós vemos aí, né, no terceiro ponto e último do terceiro tópico, nós temos imersão. Tá? O método bíblico do batismo. Então, o batismo não é por aspersão, mas é por imersão. É por isso que, né, tem que ter bastante água, tem que ser um tanque ou um rio para a pessoa mergulhar, desaparecer ali. Tá? É imersão e não aspersão, né, jogando um pouquinho de água na cabeça e tal, como faz, né, outras, como o catolicismo e outras que seguem, né, essa forma de batismo, mas tem que ser em água abundante, mergulhado, tá? Porque significa sepultamento. E quando você ressurge, então, nós não vemos na Bíblia. Você pode pegar Bíblia católica, né? Pegar a Bíblia evangélica, que você não vai ver. Lá você não vai encontrar esse modelo, essa forma de batismo por aspersão. Não vai, tá? Não tem na Bíblia. Então, a forma é mergulhar, né? Emergir, certo? Que é o sentido de imersão. A própria palavra de Deus, né? A própria etimologia da palavra é batismo, tá? No grego, okay? Indica que a pessoa deve ser batizado, tá? Deve ser batizado nas águas por imersão e não por aspersão. Então, o modo de aspersão não é adotado pelo protestantismo cristão autêntico, tá? Então, são os ensinamentos da palavra de Deus sobre o batismo, muito importante. Acredito que você adquiriu muito subsídio aqui, né? Estamos chegando ao final de nossa aula. A conclusão: procuramos abordar as questões mais relevantes concernente ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nós identificamos com Cristo Jesus e tornamos público a nossa profissão de fé. Então aí, meus queridos, aconselho você que vai ensinar, levar, né,
aquele livrinho, né, onde tem ali a nossa profissão de fé, ok? Na página 101 dele você vai encontrar ali, né, essa confirmação. Então leva o livro, todos nós devemos ter esse livro, levar no dia que você vai dar aula, para abrir nessa página e confirmar, certo? Que o batismo, ele é uma profissão de fé que nos identifica com Cristo. Você está batizando e mostrando para o mundo que você tem fé. Você está morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus em novidade de vida. Então leva o seu livrinho, né, na nossa profissão de fé das Assembleias de Deus, e você vai ser abençoado para ensinar na sua classe. Que Deus abençoe sua vida. Chega mais ao final de uma lição, da lição 9, né? E estamos aí já ansiosos para gravar a próxima lição, que é a lição 10, que também é abençoada. Então fiquem com Deus, um beijão no coração. Estamos orando por vocês e vocês oram por nós. E como sempre, tá? Coopere conosco, se inscreva no canal, dá o seu joinha, ok? E também compartilhe nossos vídeos, porque aí você vai dizer para a plataforma do YouTube que você está gostando do nosso conteúdo. Então, nas redes sociais, irmão, nós temos 3 tipos de dizer que nós gostamos do conteúdo. No YouTube, você vai ali apertar o joinha, né, que você gostou. No Instagram, você vai apertar ali no coraçãozinho, que você gostou daquele conteúdo. E também no Facebook você vai apertar ali curtir, porque você gostou daquele conteúdo. Então é muito importante nós saber, termos esse conhecimento das redes sociais, como dizer que nós gostamos daquilo que nós estamos vendo. E você, eu aconselho que você deve olhar só conteúdos cristãos, porque ele é abençoado. Tem muitos conteúdos que não, né, identificam a nossa fé. Então assista vídeo de pregação, vídeo de ensino, da EBD, e você vai ser edificado, você que é cristão. E nos abençoe compartilhando, para que a plataforma do YouTube, ela vai, né, o robozinho, o algoritmo, né, ali vai mandar para várias áreas da internet e alcançar várias pessoas, e a palavra de Deus vai ser ensinada a muitos, e muitos vai aceitar Jesus, e você vai ser um participador, você vai ser um missionário juntamente conosco. Deus abençoe sua vida e a vida da sua família, e até mais. Bye bye, galera!